Estar aqui hoje para conversar com vocês. Tem muita gente com histórias bacanas para serem contadas, só esperando uma oportunidade para isso. E quando a internet encontra pessoas que têm habilidade de conversar, essas histórias podem ganhar o mundo. Se nós voltarmos no tempo, uns 20, 30 anos atrás, nós vamos perceber como a internet era algo que causava admiração e até espanto do modo como ela vinha evoluindo. Muitos de nós aqui nos lembramos da conexão via internet de escada, quando nós orávamos para todos os santos e orixás para conseguirmos manter a conexão estável, ou então para baixar um arquivo, ou para fazer alguma interação para concluir uma tarefa. E hoje, nós percebemos a internet tão veloz, tão presente na nossa vida, que nós nem nos damos mais conta de todos os processos que estão por trás para que nossos dispositivos estejam conectados. Falamos hoje em internet das coisas, em que tudo aquilo que nós vestimos, tudo aquilo que nós temos em casa, tudo aquilo que nós levamos conosco, está, de alguma forma, conectado a esse mundo virtual, transmitindo e recebendo informações nesse mundo virtual. Nós, pessoas que temos alguma deficiência, como é o meu caso, que tenho deficiência visual, nós também temos podido experimentar cada vez mais essa possibilidade de trafegar, de navegar neste mundo tão desconhecido, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. Nós podemos, com aplicativos, com softwares de leitura de tela presentes em computadores, smartphones e tablets, podemos também acessar a informação, consumir a informação e produzir a informação com cada vez mais liberdade, segurança, autonomia e acessibilidade. Seguramente há muito ainda por se fazer, mas nós temos experimentado cada vez mais esse avanço na produção de conteúdo com acessibilidade. Para se ter uma ideia, no Brasil se fala hoje em dia que existem cerca de 180 milhões de pessoas que de alguma forma fazem uso da internet, especialmente das redes sociais. É evidente que nós temos um gap ainda a ser preenchido, uma lacuna, para alcançar aquelas pessoas que não conseguem ter internet de alta velocidade contínua, para que nós possamos promover a inclusão digital, mas é inegável que a internet está presente no nosso dia a dia com cada vez mais frequência. E algo que a internet, aliada às redes sociais, tem possibilitado é a produção de conteúdo por qualquer pessoa. Se nós voltarmos no tempo, nos lembraremos daqueles momentos em que as pessoas se reuniam na sala em frente à televisão para assistir ao jornal, assistir à novela, ao filme, ao jogo de futebol, ou então, mais antigamente ainda, a ouvir as informações por meio do rádio. Tudo aquilo embalado, produzido da forma que parecia ser mais interessante para os veículos de comunicação. E hoje, qualquer pessoa tendo uma conexão à internet, com um celular, um computador, em qualquer lugar do mundo, pode produzir informações, pode lançar conteúdos que, em questão de segundos, serão visualizados em todo o planeta. É evidente que esta situação traz algumas questões com as quais nós precisamos lidar, como a fake news, a utilização da inteligência artificial para a manipulação de informações, o bullying, o cyberbullying, que inclusive foi objeto de uma lei publicada dias atrás. Mas o fato é que a internet e as redes sociais têm possibilitado que a informação seja difundida
fora dos grandes grupos de comunicação e que seja espalhada por todas as pessoas em qualquer lugar. Ora, se a informação pode ser espalhada por todas as pessoas, por que não falar de coisas boas que acontecem no nosso dia a dia? Por que não falar de coisas que precisam ser compartilhadas? Nesse contexto de produção de conteúdo, difusão de informação, é que há cerca de 20 anos surgiu o podcast, aliando a tecnologia dos reprodutores de MP3 como o iPod e a transmissão, o feed RSS. O podcast surgiu como um meio de as pessoas consumirem informação e serem constantemente atualizadas sobre cada novo conteúdo que era produzido por determinado apresentador ou grupo que lançava esse podcast. Isso possibilitava a fidelização dos consumidores e possibilitava também, evidentemente, uma compreensão mais ampla dos conteúdos que interessavam a determinado público. Hoje, nós temos também os videocasts, que permitem as pessoas verem aquele ambiente onde está se desenvolvendo a conversa entre o host e o convidado e também interagirem em tempo real na conversa. Os podcasts têm possibilitado grandes vantagens. Nós podemos destacar aqui a flexibilidade, no sentido de que as pessoas podem consumir esse conteúdo a qualquer hora, a qualquer lugar, em qualquer situação, fazendo tarefas de casa, indo para a academia, deslocando-se ao trabalho. Em qualquer contexto, as pessoas podem consumir essa informação. Além disso, os podcasts permitem que as informações, que os conteúdos sejam explorados com maior abrangência. Se nós observarmos o dia a dia de uma televisão linear, por exemplo, de um jornal, nós vemos que é um espaço delimitado para que determinada reportagem seja veiculada. Não que a televisão não tenha deixado de ter sua importância, longe disso, mas o fato é que os podcasts permitem uma maior flexibilidade, uma maior abrangência do conteúdo, sobretudo quando não há uma limitação específica de tempo. Nós vemos, às vezes, podcasts durando 3, 4, até 5 horas, até mais, em que a informação é explorada, aquele conteúdo trazido pelo convidado também é explorado à medida em que a conversa vai se desenvolvendo. Para desenvolver um podcast, é preciso ter habilidades que são necessárias para todos os nossos contextos do dia a dia. A capacidade de ter uma boa conversa, a capacidade de saber ouvir. E ouvir implica dar a máxima atenção à mensagem que está sendo transmitida, para que nós possamos absorver as informações que são transmitidas pelo convidado e, ao mesmo tempo, criar um espaço para que o convidado ou a convidada saibam que estão sendo compreendidos, que suas considerações, que suas informações, sua sabedoria estão sendo compreendidas com atenção e que, ao perceberem-se compreendidos e compreendidas, os convidados e convidadas possam se sentir mais à vontade para deixar fluir tudo aquilo que tem dentro deles. Foi em todo esse contexto que no ano passado, eu e um amigo colocamos no ar o podcast Muito Além da Visão. Eu já tenho alguma experiência com o desenvolvimento de lives, especialmente durante a pandemia, e surgiu então essa ideia de nós fazermos um podcast que tenha uma ênfase especial naquilo que é produzido regionalmente. Porque muitas vezes nós não sabemos aquilo que acontece na nossa cidade, na nossa região, nós não sabemos, não temos a menor noção de que tanta coisa boa está acontecendo aqui e que só está esperando a oportunidade para ser difundida, para ganhar o mundo. E aí se pode perguntar, será que esse mercado de podcasts está de alguma forma saturado? Aí nós retornamos à frase inicial deste toque, que diz respeito a esse fato de que as boas histórias só estão esperando a oportunidade para serem contadas. E estes podcasts de abrangência regional, de abrangência comunitária,
podem ser uma grande plataforma para que essas histórias saiam da toca e venham a ganhar o mundo. O nosso podcast já teve a oportunidade de trazer ex-governador de estado, mas ao mesmo tempo nós também já trouxemos informações a respeito da valorização da vida do Setembro Amarelo. Nós trouxemos informações ligadas às neurociências, ao desenvolvimento do cérebro. Já pudemos conversar também sobre o combate ao racismo, a presença negra numa região tão europeia como a do Vale do Itajaí, ou que se diz tão europeia. Nós abrimos espaços para que a presença negra pudesse ser evidenciada e nós trouxéssemos essa tão importante questão que diz respeito ao combate ao racismo. Nós também podemos falar sobre aviação também. Sim, conversamos com um piloto de avião no nosso podcast. Falamos também sobre a rotina de protetores independentes de animais. Podemos ter um pouco de contato com essa realidade de pessoas que nós nem paramos para perguntar como é que elas atuam, as dificuldades que elas têm. Falamos também sobre o universo dos brechós, toda essa economia que está por trás disso. Enfim, bastante coisa boa acontecendo na nossa região e que nós pudemos trazer no nosso podcast e que nós temos o objetivo de expandir cada vez mais, acreditando nessa ideia de que boas histórias merecem ser contadas e podem ganhar o mundo. E nós percebemos que pessoas que se sentiam inibidas, introvertidas, sem muita coragem para falar em frente às câmeras, se sentem mais à vontade. E a partir desse momento que elas estão no podcast, elas começam a subir mais degraus na sua escada e começam a sentir a coragem para falar nos mais diferentes ambientes, perdendo então essa inibição e sentindo que podem ser livres para voar. Diante de todo esse contexto, depois de hoje, num mundo tão caótico, numa sociedade em que, como diria Lenine, o corpo pede um pouco mais de alma, meu objetivo é que as boas histórias possam ser contadas e possam inspirar pessoas ao redor do mundo para colocarem adiante projetos inovadores e projetos que possam transformar a sociedade. Nesse mesmo sentido, também espero que pessoas que gostam de uma boa conversa possam, seja produzindo podcast, seja em qualquer outra possibilidade que a internet nos oferece, também criar espaços para que as histórias positivas que acontecem no seu meio possam ser compartilhadas e assim um mundo tão caótico, tão turbulento que frequentemente nós temos visto, possa ser inspirado com histórias positivas, com histórias que fazem valer a pena apostar e acreditar na humanidade. Muito obrigado.